então todos muito bem-vindos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós. Põe a mão assim no teu coração. Diga: Deus, eu recebo a tua graça e a tua paz. Amém? Você recebe? Sejam bem-vindos. Gostaria de iniciar esse culto orando, clamando, invocando a presença de Deus. Uma coisa, nós sabemos que Deus está aqui porque Ele está aqui. Ele disse: onde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dEle, Ele ali estaria. Outra coisa é você ter consciência da presença. Outra coisa é a tua alma, o teu espírito reconhecer e dizer: Deus está aqui neste lugar. E eu creio que há pessoas aqui que precisam sentir esse toque do Senhor aqui dentro, essa convicção da presença do Senhor. Você pode fechar os seus olhos, se colocar na presença do Senhor. Oh Senhor Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Louvado seja, Deus, o Teu santo nome, Senhor. Exaltado seja, Senhor, acima de tudo e de todos. Nós viemos, ó Deus, nessa noite te buscar. O Senhor disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu nos sonda e nos conhece, Senhor. Toca a nossa vida, Espírito Santo. O Senhor lembra que você é templo do Espírito Santo. Sinta no teu coração o calor, o fogo, a presença do Espírito Santo de Deus, que manda embora toda a opressão, toda a culpa, em nome de Jesus. É o Espírito de Deus que se une com o teu Espírito e Ele testifica que você é filho de Deus. Não sei se você chegou aqui, você fala: nossa, essa semana eu pequei, eu pisei na bola, eu errei. Quero dizer, querido, confesse ao Senhor que tem graça, tem misericórdia, tem perdão de Deus para você. Se lave nas águas do Senhor, nas águas que correm do trono de Deus. Se lave no sangue de Jesus e tenha a tua vida, tuas vestes purificadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. Maravilhoso é estar, ó Deus, na tua presença. Repreendemos todo ataque das trevas na nossa vida, na nossa família, na nossa mente, querendo trazer dúvida, confusão. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Declaramos que somos teus. O teu amor cobre multidão de pecados, Senhor. Nos cobre com tua graça e misericórdia nessa noite, Senhor. Nos atrai para mais perto de Ti, na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode botar a mão no seu coração e declarar assim: como Deus me ama. Como Ele me ama. Como são tão grandes os pensamentos que Ele tem a meu respeito, a teu respeito. Deus, Ele não se esqueceu de você, querido. Antes de você nascer, Deus já tinha escrito no livro dele. Todos os dias estavam escritos e determinados a teu respeito. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque Tu tens um futuro. Tu tens um futuro, um destino preparado para nós. E nele o Senhor está todo tempo, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Aleluia. Abre sua Bíblia em Êxodo 17. Livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento. Êxodo 17. Êxodo 17, a partir do verso 1, diz assim: Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Retidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Versículo 7, presta atenção. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Você já tentou a Deus? Como assim, pastor? Você já tentou a Deus? Não precisam abrir, mas vocês lembram lá em Mateus capítulo 4, quando fala sobre a tentação de Jesus? Que Jesus jejuou por 40 dias e ele teve fome. Isso está no livro de Mateus capítulo 4. Teve fome. Aí chega o tentador e fala: Se tu és filho de Deus, se tu é filho aí de Deus, manda que essas pedras aí se transformem em pães. Aí qual que é a palavra de Jesus? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não me tira do meu propósito aqui. Se tu és filho de Deus. Aí pega, versículo 5, diz que ele leva, o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. E não é que isso está escrito mesmo em Salmo 91? O diabo citando a palavra. Só que Jesus, com o entendimento, ele fala: mas também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. O que é isso que o Senhor quer nos falar hoje? Não tentarás o Senhor teu Deus. O que quer dizer isso? Você já tentou a Deus? Não sei, pastora. Estou na dúvida, preciso entender melhor sobre esse assunto. Tentar a Deus é como que colocar Deus à prova, mas num sentido assim: vamos ver se Deus é mesmo esse que vai te guardar. Pega e se atira, porque está escrito que Ele vai dar ordem aos anjos. Só que isso é tentar a Deus. É você se jogar. Não é um acidente. Está entendendo? Mesma coisa, todo mundo é para usar máscara.
Aí vai a pessoa, é uma regra, é uma lei, um decreto municipal, nacional, mundial, quase todas. Então, não, tem países que não é obrigatório, mas aqui em Foz é regra. Se o policial te pegar sem a máscara, você pode ser multado. Só que, se você falar, tô nem aí, Deus vai me guardar, isso é tentar a Deus, está entendendo? Você está se colocando propositalmente a uma contaminação. Só que, às vezes, a gente faz com Deus algo que nem esse povo fez. Não sei se você lembra quando a gente começou a ler Êxodo 17, fala que não havia água. E eu venho falando aqui porque eu já falei domingo passado, ministrei sobre as astutas ciladas do diabo. Lembra? Que cada um é tentado na sua própria cobiça, que esta o seduz e o atrai. Antes do diabo criar uma situação para você, ele vai criar aquela situação baseada num desejo que já está aqui dentro seu. E dei o exemplo, né, clássico de tentação, os homens aí, né, que, pastor, meu problema aí, mulherada, não sei o quê, ou ver, eu passo por tentação, pastor, o problema não é passar, o problema é cair. E aí eu expliquei que o problema não é a mulher cruzar na tua frente com uma roupa provocante. O problema é que já tinha o desejo no teu coração, uma certa cobiça. Aí aquilo lá foi uma armadilha. Lembra que passamos o vídeo de armadilha? Os passarinhos? Quem não estava aqui pode assistir a ministração de domingo passado. Sempre tem uma isca que envolve uma necessidade. Dos passarinhos, às vezes a necessidade era a fome. E eles são pegos naquela armadilha por causa da fome. A fome é tão grande que ele vê a comida e não vê o que está em volta. O perigo, a cilada, a armadilha, o buraco. Lembra? Falamos sobre isso? Para estarmos atentos às astutas ciladas do diabo. Aqui, o povo está peregrinando no deserto. Saiu do Egito, está peregrinando. Lá no Egito tinha fartura, tinha comida boa, tinha muitas coisas boas. Só que eles eram escravos. Aí Deus chama Moisés para libertar o povo daquela escravidão. E no processo de ir até a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, aquela terra da promessa que você quer alcançar, você passa por um deserto. E nesse deserto eles estavam com sede. Uma necessidade. Só que em vez deles pedirem ao Senhor, se lembrarem de tantas coisas que o Senhor já havia feito. E eu te pergunto, quanta coisa, né, o Senhor já fez na tua vida, né, irmão? Não é? É ou não é? É. Começa a te lembrar da tua história. Deus estava, Deus esteve. Aí, o povo começa a contender, a reclamar, a se queixar com Moisés. Você nos tirou daqui para passar sede nesse deserto? E talvez você está numa situação que você não chegou ainda na tua terra prometida e você tem coisas que estão sendo trabalhadas em você. Há necessidades em você. E esse povo começou a contender. E Moisés chega a falar assim, por que vocês contendem comigo? No versículo 2, porque tentais ao Senhor. E o Senhor deu ordem ali a Moisés, ele feriu ali a rocha, teve água. Só que no 7, tentaram ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Olha que forte isso. Quantas vezes eu e você
nos desertos da nossa vida, nós nos achegamos a Deus e falamos assim para o Senhor, ai, misericórdia, dá até receio de dar o exemplo aqui, de temor. O Senhor está comigo ou não está, Deus? Alguém já fez isso? Se o Senhor está comigo, por que eu estou passando isso? Isso é de uma certa forma tentar a Deus. É como se você cobrasse de Deus que Ele tivesse que provar para você que Ele está com você. E Ele, minha filha, eu já provei para você que eu estou com você. Não é assim que a gente se achega a Deus. Se o Senhor está comigo aqui, ó, fala uma palavra. Se o Senhor não me falar essa palavra hoje à noite, eu vou, não sei lá o que eu vou fazer. Ah, é? Ah, é? Você vai mesmo? Se o Senhor não mudar a vida do meu marido, a senhora, eu não aguento mais, eu vou me separar dele. Ah, vai mesmo? Tentar a Deus. Como se Deus tivesse que fazer do teu jeito, no teu tempo, como se você fosse dar ordem para Deus. Isso é tentar a Deus. E a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. E por que o diabo, ele cita justamente, gente, o diabo, ele citou exatamente, copiou, colou. Salmo 91, igualzinho. Só que fora de contexto. Mas ele cita, por que ele cita, ó, te atira daqui, ou seja, vai, faz alguma coisa. O diabo não está falando, busca a Deus, tenha a direção de Deus. Vai, faz alguma coisa para sair dessa situação. E você, às vezes, quantas vezes você foi querendo resolver o teu problema, mas você não tinha direção de Deus, não tinha palavra de Deus, como se Deus tivesse que seguir você. Como se Deus tivesse que abençoar as coisas que você fez sem direção, sem palavra. Como se Deus tivesse que consertar toda vez os nossos erros e as nossas decisões erradas. Porque na ansiedade de a sede ser saciada, está entendendo? A fome ser saciada. Não aguento mais, pastora. Não tente ao Senhor. Se coloque em oração. Busque direção de Deus. Palavra. E se Deus não falar, é porque você tem que esperar. Você sabia que também Deus pede às vezes para a gente esperar? E tem horas que Deus fica em silêncio, sim, só para ver se nós nos submetemos. Assim como no deserto, o povo só partia quando a nuvem se movia. Se a nuvem parava, tinha que fazer acampamento. Mas que povo de Deus que é esse que vai? Como se agora Deus tem que vir atrás de mim e me abençoar de qualquer jeito. Estava até lendo aquele versículo que diz, onde pisares a planta dos teus pés, possuirás como herança. Estava lendo o contexto de toda a história. Fala de ter direção de Deus. Fala de entrar numa terra que o Senhor prometeu. Não é você entrar em qualquer terra e dizer, Deus está comigo, então aqui o Senhor vai me abençoar. Sinto dizer, equivocado está você. E esse povo tentou a Deus, como se Deus tivesse que provar. Eles não chegaram nem a orar. E às vezes a gente é assim, a gente nem ora. A gente quer cobrar de Deus. Mas, gente, se colocar em oração é se colocar na presença de Deus. E é estar ali disponível também para ouvir a voz de Deus. E orar também é fazer sim os nossos pedidos.
Não é esconder do Senhor a situação que nós estamos, a situação que está a nossa vida, a situação que está a nossa família, a situação que está o nosso casamento. Pode ser que você vai chegar para o Senhor e dizer: Senhor, está um caos, está uma bagunça a minha vida. Mas você vai dizer: Senhor, tem misericórdia. Vem, Deus. Vem, Deus, eu confesso a Ti que eu andei longe de Ti, Senhor. Eu confesso a Ti que eu não fui sábio, eu não fui sábia. Deus, eu me arrependo, mas eu clamo a Ti. Vem, Deus, entra na minha casa, entra na minha família. É diferente do que você chegar. O Senhor me fez andar nesse caminho aqui para eu morrer? Está entendendo? Foi assim que o povo fez. O Senhor me trouxe lá do Egito, me tirou do Egito, onde eu tinha as melhores comidas para agora aqui. E se você faz um estudo, eles reclamavam da comida, eles não aguentavam mais o maná, e depois não aguentavam mais codornizes, que diz que eles comiam, chegava a sair pelo nariz de tanta carne. O povo reclamou. E diz a palavra, em Deuteronômio 6,16, também isso, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá, que é esse texto de Êxodo 17, esse texto do povo com sede, reclamando para Moisés. Gente, põe a mão no seu coração, fala assim: eu não posso murmurar contra Deus. Eu não posso. Queridos, Deus fez tanto por nós. Deus fez tanto. E eu quero que você abra comigo em Salmo de número 95. O que essa palavra, de tentar a Deus tem a ver com o momento que a gente está vivendo? Um momento de 40 dias de jejum e oração, que qual é o propósito? Batalha espiritual. Estamos vendo, o pastor Rodrigo manda todo dia versículos, você recebe? Falam sobre batalha espiritual, agora estão falando sobre a autoridade, A autoridade do Senhor. E esse tema de hoje, não tentarás o Senhor teu Deus, tem a ver com tentação que Jesus passou. E que eu e você também podemos passar pela tentação. Mas quando diz lá em Mateus 4, que Jesus venceu a tentação. Teve uma hora que ele falou: arreda Satanás, sai daqui Satanás. E fala que vieram anjos do Senhor e serviram a ele. Isso nos mostra, queridos, que nós também podemos vencer as tentações. Naquele teu momento de necessidade, aquele teu momento de fraqueza, que você quer cobrar de Deus, você quer reclamar, você quer se queixar. Isso é pecar, isso é cair em tentação, isso é tentar a Deus. Nós precisamos ter temor no nosso coração. Você tem temor no teu coração? Gente, o temor no coração não te faz falar com Deus de qualquer jeito, entende? Temor. Ele é rei, Ele é Senhor. Só que às vezes são tantas as circunstâncias que nós vivemos, que nós somos tentados a cobrar. Vixe, gente, quanta oração eu já fiz, às vezes nesse sentido. Deus, o Senhor está comigo ou não está? Por que isso não acontece? Isso tem que trazer temor ao nosso coração. Não é dessa maneira. Deus tem o tempo dele, o jeito dele é perfeito. Olha só que tremendo esse Salmo 95. Vamos a partir do verso 6. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio. O rebanho que Ele conduz. Olha só, o rebanho que Ele conduz.
Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, versículo 8, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto. Que dia? Aquele dia que nós lemos em Êxodo 17. Que aquele lugar se chamou Massá, Meribá, por causa da contenda do povo, que eles tentaram a Deus reclamando. Está vendo como uma coisa se liga à outra? Não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, diz a palavra, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. 10. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ai, queridos. Deus é o Deus que te conduz. Quando eu olho para Catiê, é o Deus que conduz. Quando eu olho para o Israel é resposta, né, Cati? Ele é um Deus que conduz. Se um dia você não conhece a história da Cati, fala: Cati, me conta teu testemunho. Como é que você engravidou do Israel? Eu olho e eu vejo, gente. Não se esqueça daquilo que o Senhor já fez. Não se esqueça daquilo que o Senhor já fez, aquilo que os teus olhos já viram, aquilo que os teus ouvidos já ouviram, de maravilhas que o Senhor já fez aqui no meio do povo. Quantas maravilhas esses ouvidos aqui já ouviram a Rose contando. Levanta a mão, Rose. A Rose. Estava me lembrando a história da cama. Lembra, Rose? A Katia deu risada. Deus mandou... Tinha reformado todo o quarto da Rose. Deus mandou a Rose dar a cama dela. Para uma mulher que estava grávida. E ela foi visitar a mulher grávida e sentou assim. Era tão desconfortável. E ela deu. E nisso Deus estava inclinando nosso coração, meu e o pastor Rodrigo. A gente deu uma cama para ela, sem saber que já estava o vácuo lá. Gente, é tremendo o agir de Deus. A Rose contando uma vez que ela foi num culto. Lembra quando a Rose morava lá na Avenida das Cataratas? Tinha uma igrejinha lá. E ela foi, e tinha uma mulher, que eu acho que o marido estava preso, não sei se vou saber todos os detalhes, passando fome. E o líder daquela igreja falou assim: vamos orar por você. Enquanto o pastor orava, a Rose foi na casa dela, pegar a sacola e juntou tudo que ela tinha, compartilhou leite, farinha. Quando aquele pastor terminou de orar, chegou a Rose com a sacolinha para entregar para aquela pessoa. Naquela mesma semana, se a Rose deu uma caixa de leite, ganhou aquele fardinho de leite. Gente, eu não posso me esquecer do que Deus já fez. Você não pode se esquecer do que Deus já fez. Você não pode deixar a murmuração, a ingratidão apagar tudo aquilo que está registrado no céu que Ele fez. E nós vivemos um tempo onde parece que a igreja se esquece. Vem um problema, a pessoa fica desesperada, parece que nunca teve uma experiência de Deus prover, de Deus fazer. E as pessoas andam ansiosas, preocupadas, angustiadas, cheias de síndrome, disso, daquilo. Gente, olhe para aquilo que Deus já fez. Se lembre do que Ele já fez em tantos anos que você serve ao Senhor. Ai,
Ai, gente, se eu contasse aqui de cada um que eu lembro. Eu sei que Deus fez muito. Quando Deus realizou o sonho de cada jovem que era casar. Olha o casamento lindo que cada um teve, não foi? O lugar dos sonhos, e Deus proveu o lugar, e deu condições de pagar, e foi uma bênção, e na palavra do casamento foi uma bênção, falou com quem estava lá, e tá aí os frutos, as crianças, gente, Deus está no nosso meio. Você duvida? Como o Êxodo 17, eles tentando a Deus para saber se Deus está ou não está no nosso meio. Eu digo aqui neste lugar que Deus está sim. Deus está. Ele nunca te deixou. Ele nunca te desamparou. Pode uma porta ter se fechado na tua vida, mas eu quero dizer, você está aqui. Você está aqui na casa do Senhor. O diabo não tirou louvor da tua boca. Você está aqui, você está buscando a Deus. Você está aqui com saúde. Você tem passado fome? Não tem. Graças a Deus. Deus é aquele que abriu porta. Agora uma se fechou. Que experiência que você tem? Ele vai abrir outra. Aleluia! Ele vai abrir outra. É aí que você tem que trazer à memória o que te pode dar esperança. E aqui o Senhor fala, não, quando vocês ouvirem a voz, não endureçam o coração. Tem gente que fica com o coração duro e a palavra é ministrada. E é que nem a parábola do semeador. A semente cai, mas o solo é duro. A semente não entra. Não endureça o teu coração. Se abra. Se o teu coração está duro, fala para o Senhor nessa noite, Deus, vem com as águas do trono. Vem me inundar nessa noite. Vem amolecer a dureza do meu coração. Mas eu quero te dizer, este povo, ele estava se esquecendo de tudo o que ele tinha visto. E era pouca coisa que o povo viu? O mar se abrir, a pés secos, a pés secos. Fez o povo passar. Aleluia! Você pode contemplar isso? Ele fez. Ele abriu o mar e fez a pés secos. Secos! A terra ficou seca de tanto que as águas se juntaram de um lado e de outro. E quando o último do povo de Deus passou, quando vinha atrás Faraó e todos os outros, o mar se... E a nuvem. E a nuvem, que do Senhor era luz, clareava. A nuvem de fogo, para o inimigo era escuridão. Gente, esse é o nosso Deus. E esse povo que viu com os próprios olhos o mar se abrir, viu Deus derrotando o inimigo, viu água saindo da rocha, viu maná caindo do céu, viu codornizes, porque estava enjoado de pão, comeram carne. Esse povo é o povo que murmurou. E eu pergunto para você, você é esse povo que está murmurando? Você é esse povo que está se queixando? Eu não sou a favor da gente se conformar com as coisas. Mas o caminho para a mudança não é a queixa. O caminho para a mudança não é a murmuração. Não é a reclamação. É joelho no chão. É oração. É oração. É profetizar. É amar. É perdoar. Esse é o caminho da transformação de uma situação. Seja ela familiar, ministerial, pessoal, profissional. Aleluia. Abre Salmo 78.
Salmo 78, vamos. Queridos, é um salmo tremendo. Se você puder, leia ele inteiro em casa, marca aí. Mas nós vamos ler do 18 ao 22. Mas em casa, medita nele do 1 até o último, tá bom? Salmo 78, 18 ao 22. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Diz aí na sua palavra, na sua Bíblia. Pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Tipo assim, ó, Deus, estou enjoado disso. Não quero mais maná, estou enjoado. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o povo? Ouvindo isso, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Querido, que essa palavra traga temor ao teu coração. Você não está conformado com a situação, mas não reclame, não murmure, não cobre de Deus. No sentido de, ó Deus, o Senhor tem que me provar aí a tua fidelidade. Essa semana agora, Deus, eu quero uma resposta. Não sei, tem aqui 50 milhões de exemplos. Eu quero que em vez de reclamar, em vez de murmurar, em vez de se queixar, isso não muda, é sempre desse jeito, está demorando tanto, não sei o quê. Você se coloque em oração e diga assim: Deus, o Senhor já fez tantas maravilhas na minha vida, o Senhor já mudou a minha história. O que é isso para o Senhor? Nada é impossível para ti. E aí você vai orando, aí você vai colocando a situação. Deus, toca no coração daquela pessoa, vai orando, mas não nesse intuito de tentar a Deus, como se Deus tivesse que provar que Ele te ama, provar que Ele é fiel. Não, querido. Você que precisa ter uma postura diferente, amém? Você pode se colocar de pé? Hoje é noite que a fonte tem que ser limpa e renovada. O Senhor diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. E o que está jorrando? O que está jorrando? Reclamação, murmuração? Não caia na tentação, como o diabo ele quis tentar Jesus, e Jesus disse para ele, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Confesse ao Senhor se você tem reclamado, se você tem talvez estado insatisfeito para com Deus. Porque, queridos, às vezes a gente está insatisfeito com o momento da vida que a gente está passando, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para você se alinhar com Ele. Entender que você precisa estar na presença dEle. Você tem tanta pressa que as coisas aconteçam. Tenha pressa de se colocar em oração. Tenha pressa para ir para o teu quarto de oração e fechar a porta. É ali que vem direção. É ali que Deus conduz o seu rebanho, como nós lemos em Salmos. Não se esqueça daquilo que Jesus já fez na tua vida. Aquilo que o Senhor já fez na tua família.
Aquilo que talvez você diga, pastor, eu não tenho ainda as minhas experiências, mas você tem ouvido testemunhos, e quando você ouve esses testemunhos, eles trazem fé, porque a fé vem pelo ouvir a pregação de Cristo. Quando a gente ouve um testemunho, isso traz fé. O que você precisa nessa noite? Você está aqui sem fé já? Ouça a palavra do Senhor. Faça um compromisso hoje com o Senhor, de voltar àquele lugar da revelação, da presença, aquele lugar onde tudo se resolve. Aquele lugar que você pode deixar o teu fardo pesado e tomar o jugo de Jesus, que é leve, que é suave. Senhor, eu coloco agora a tua igreja, Deus, diante do Senhor. Perdão, Senhor, por toda palavra proferida, Deus, contra o Senhor. Cada queixa, cada murmuração sobre o tempo, sobre a ocasião, sobre como o Senhor faz as coisas. Perdão, Senhor. Porque o barro não pode dizer ao oleiro: o que é que está fazendo? Perdoa o pecado da tua igreja. Perdoa todas as vezes que nos esquecemos daquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor já provou. Espírito Santo de Deus, lembra cada um aqui, Deus, das suas maravilhas. Assim foi, assim será. Assim foi, assim será. Assim foi, assim será. Perdoa o nosso pecado, Senhor. Perdoa se a nossa fonte se contaminou com tanta reclamação, Senhor. Perdoa o nosso pecado. Lava-nos, purifica-nos com o teu sangue, Jesus. Tira a murmuração da nossa boca. Como aquela brasa viva que o Senhor trouxe do altar e tocou a boca de Isaías, toca a nossa boca. Purifica nossos lábios, purifica nossa mente, purifica nosso coração. Tira toda a incredulidade do coração da tua igreja, da tua noiva. Em nome de Jesus, todo espírito de incredulidade eu repreendo em nome de Jesus. E declaro que nós cremos em Ti, nós cremos no Teu agir, nós cremos que o Senhor está fazendo, ainda que seja no invisível aos nossos olhos. O Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando, porque o Senhor disse que o Pai não se cansa e nem se fadiga. O meu Pai trabalha até agora, disse Jesus. Ele está sempre trabalhando. Ele está sempre trabalhando. E você agora pode erguer as tuas mãos para o céu e dizer: obrigado porque o Senhor está trabalhando. Obrigado porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Você precisa, como um vaso de barro, se colocar nas mãos do oleiro. Fala: Senhor, obrigado porque o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu estou me tornando um vaso de honra. Um vaso de honra. Um vaso de honra nas mãos do Senhor. Oh, em nome de Jesus, eu anulo aqui pelo poder da fé, pelo poder do nome de Jesus, toda obra que o diabo tinha com a tua vida, querendo envergonhar o nome de Deus. E ele mentindo para você que você não vai conseguir sair dessa, não vai conseguir sair desse vício, não vai conseguir. Eu digo para você que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, livre do vício, da pornografia. Em nome de Jesus, você é filho, remido, comprado pelo sangue de Jesus. E onde o Espírito do Senhor está, a liberdade. Oh, aleluia. Você está sentindo
sentindo a glória do Senhor aí neste lugar. Busca, irmãos. A glória do Senhor está. Oh, abre a tua boca e só louva o Senhor. Maravilhoso. Oh, Deus do impossível. O tempo está nas tuas mãos, Senhor. Maravilhoso. 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 Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. Oh, tchereclatarabarabarabate, recatarabalabarabate, checlataramasoriantaralarabache, oh, xarabalarabarabate, cretarabalarabachá.